Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos trazer para vocês uma entrevista com uma brasileira que vai contar tudo pra gente sobre creche em Montreal, em Gatineau, toda a experiência dela sobre esse assunto. Então, se vocês querem saber tudo sobre isso, vem com a gente e roda a vinheta. Bom, antes de mais nada, para a gente começar, já se inscreva aqui embaixo no canal, deixa esse botãozinho vermelho cinza, ative todas as notificações, dê um joinha no vídeo e compartilhe com seu amigo que pode se interessar por esse assunto. Eu tenho certeza que isso pode ajudar muita gente e a Júlia vai trazer informações preciosas para a gente. Júlia, queria te agradecer pela tua disponibilidade de tempo, obrigada por estar aqui e compartilhar essas informações preciosas com a gente. Tem muita gente vindo me perguntar muito sobre como é que funciona a garderie, né, a creche aqui no Quebec. E também tem pessoas que estão se mudando de cidades do Quebec e queriam saber, entender melhor como que isso funciona. Então, assim, tu é a pessoa perfeita para compartilhar com a gente todas essas coisas. E também eu já quero deixar o convite aqui para te dar uma entrevista sobre o parto. Porque eu sou, assim, quase uma especialista, né, em entrevistar partos de mulheres no Quebec, principalmente. E eu acredito que é um assunto que gera muita ansiedade das mulheres, então é legal ter vários relatos diferentes. Foi que tu procurou a creche a primeira vez? Em qual momento que tu tava? Quanto tempo a tua filhinha tinha? Bom, com a questão da creche no Quebec, assim, a gente morava, na verdade, a gente não morava em Montreal, né? A gente morava na Grande Montreal, a gente morava em Laval, mas trabalhava em Montreal e tudo mais, e agora a gente mora em Gatineau. Nessas três cidades, e por isso que eu digo que eu imagino que seja para a província inteira, a não sei que sejam cidades muito pequenas, eu acredito que funciona tudo da mesma forma, no mesmo sistema. Com relação a quando que eu comecei a procurar, eu comecei a procurar assim que eu engravidei. Assim que eu engravidei, eu já fui atrás e com questão de 2 semanas que eu estava grávida, 3 eu já tinha feito e preenchido e colocado o nome da minha criança, que na época eu nem sabia o sexo. Tem até uma opção para você já entrar nas listas de espera com sexo indefinido e com uma data de parto, expectativa do parto, né? Já coloquei todas aquelas informações e já fui para várias listas de espera, porque justamente eu tinha outras colegas que já tinham filhos e quando, né, as mais próximas eu falei que estava grávida, a primeira coisa que elas falaram foi: não perde tempo, já vai atrás de creche e tudo mais. Então, esse é o meu conselho para qualquer pessoa, esteja vindo ou vai ter criança e vai precisar de creche, que o quanto antes você souber, já comece atrás de vaga e de local e tudo mais, porque é muito difícil conseguir vaga. Lógico que depende de quanto você também está disposto a pagar, né? Sempre tem essa questão, né? E aonde que tu fez esse cadastro? Foi num site? Foi num site. O site se chama Laplace 05, que é Laplace 10 hífen 5 mesmo. É um governo do Quebec e ele é responsável ele é tipo um banco de dados onde você cadastra o seu perfil, cadastra o perfil do seu filho e também seleciona as creches que você quer e vai adicionando. E se aquela creche tem vaga, por exemplo, você é chamado, teoricamente, é chamado tudo por esse site. Mas o primeiro passo é esse: você ir nesse site, fazer todo o cadastro. Ele pode ser um pouquinho confuso, eu acho, na hora de navegar, mas ao mesmo tempo ele é fácil. Então, depois que você se habitua ali a procurar creche por endereço e tudo mais, ele é bem simples, é só ir criar o perfil, não paga nada, é gratuito. E você faz o perfil, seleciona as creches. Você tem várias opções de como selecionar, seja por código postal do endereço de casa, seja por código postal do trabalho, ou você seleciona uma área que você quer.
E aí você vai, e também você seleciona o tipo de creche que você quer, né? Porque não existe um único tipo. Vai fazendo um filtro e vai adicionando. E daí, teoricamente, conforme vai abrindo espaço nessas creches, você vai ser chamado por esse sistema. Eu fui chamado uma única vez pelo sistema, mas no fim acabei nem fechando com aquela creche. O outro site que eu queria indicar é o Magarderie, que seria, né, tipo, minha creche. Ali também é um banco de dados de todos os tipos de serviço de creches oferecidos, e eu particularmente gosto mais desse segundo do Magarderie para achar as creches, e foi inclusive por ele que eu consegui as creches que a Vitória frequentou. As 2 creches que ela frequentou hoje eu consegui por lá. Então eu adicionava ela no Laplace Sank, ia para o site da Magarderie, procurava pelo código postal, e as creches que eu mais gostava, ou que eram mais próximas, eu ia ligando, e até conseguir uma vaga. É interessante essa dica, né, de ligar e tentar. E outra coisa que eu queria te perguntar em relação a isso, é obrigatório que seja próximo ao teu endereço de residência atual? Porque no caso de alguém que está grávida, quer fazer o cadastro já, mas sabe que vai se mudar nesse meio período que o bebê vai nascer, então com certeza vai já estar em outra cidade, por exemplo. Ela já poderia estar escolhendo creches dessa outra cidade? Então, eu não sei dizer 100% de propriedade nisso, mas eu imagino que não tenha problema nenhum, porque, por exemplo, no meu caso, o nosso endereço era o endereço de Laval, né, o de casa, mas no início, quando eu comecei a procurar creche, eu ainda era estudante. Então, eu estava procurando creches baseadas no código postal da Concórdia, que é a universidade lá de Montreal, porque eu achei que facilitaria a minha vida. Sendo que no final não adiantou de nada, a Vitória acabou frequentando uma creche mais perto da minha casa. E a mesma coisa com Gatineau, eu só atualizei o nosso endereço lá, ainda estando lá, enquanto ela ainda frequentava uma creche em Laval, e não deu problema nenhum. Mas, e foi assim que tu conseguiu a transferência, ou tu teve que ligar também para... Eu liguei também. Eu não consegui a transferência. O site do Laplace Zero Sangue, para mim, ele funcionou mais pela questão da subvenção. É subvenção que se fala? Subsídio? Já não sei mais. Mas, basicamente, a Vitória sempre frequentou uma creche subsidiada. Então, para ela poder ir numa creche subsidiada, ela tem que estar na Place Zero Sank, porque ela ganha um código tipo um código de estudante, mas é o código da criança, que tem que ser fornecido na papelada do governo que a creche dá na hora que você faz a matrícula, e que daí é enviado para o governo e tudo mais. Daí, assim que eles processam, que eles verificam toda a sua documentação, que eles dizem, não, tá ok, você pode ganhar o subsídio, eles mesmos mudam o status automático no site. Daí, por exemplo, enquanto ela não estava matriculada em nenhum, a gente ficava em espera. E daí, quando ela é matriculada, eles vão lá e trocam. Está atendendo a Garderie, tal. Aí coloca a data que começou e tudo mais. Então, precisa estar registrado por esse código. E como é que foi essa transição de Laval para Gatineau? Ela ficou algum tempo sem creche? Bateu um desespero? Como é que... Ainda mais na pandemia, né? Bateu um desespero, sim. Ela ficou 1 mês sem creche. A gente se mudou para Gatineau no dia 14. Na verdade, eu vim para Gatineau no dia 14. Eles vieram uma semana depois. Mas 14 de outubro, ela só foi começar a creche metade de novembro. E foi muita sorte, assim. Então, eu já estava, assim, batendo o desespero para mim. Ainda bem, o meu marido, no caso, ele tem visto de estudos, ele está estudando, mas ele está estudando de casa por conta da pandemia. Então, aí, no fim das contas, ele que ficava cuidando dela, enquanto eu trabalhava fora. Mas a gente sabe que ter criança pequena em casa não tem como se dedicar, ele não conseguia prestar atenção, e foi complicado. Eu tinha a impressão de ouvir outras pessoas falando que quando a gente sai de Montreal, que é uma das áreas mais populosas do Quebec, e vai para a cidade menor, existe mais vaga, é mais fácil conseguir creche, não é essa dor de cabeça toda, porque tem vaga e não tem tanta procura. Justamente por ser um menor e ninguém quase ir para o interior. E aí eu tinha a impressão, bem ingênua, muitas coisas me surpreenderam, de que vim para Gatineau, que era um local menor, sabe, mais tranquilo, eu conseguiria a creche mais fácil.
E assim, o ideal, quando você tem filhos, é escolher o seu endereço baseado nas escolas e nas creches que tem ao redor, porque a criança... Escola é quase que obrigatório, mas creche, via de regra, os pais também acabam optando por deixar mais perto de casa, né? Só que no nosso caso também teve a dificuldade em achar apartamento em Gatineau, que influenciou. E daí, no fim, a área que a gente acabou alugando apartamento, apesar de eu adorar, não era uma área que tinha muitas creches em volta e não era uma área que tinha muitas escolas. Então, a primeira creche que eu consegui em Gatineau ficava 11 quilômetros de distância da nossa casa. Completamente fora de mão, porque ela ficava para o interior de Gatineau e meu trabalho era em Ottawa. Então, eu andava 11 quilômetros, voltava 11 quilômetros e ia para Ottawa. E ela ficou nessa por uma semana até eu conseguir uma mais perto de casa, que também foi por sorte, mas foi estressante e eu fiz justamente isso. Eu mudei o status no Laplace Sank para o código postal daqui, fui numa Garderie, coloquei o nosso código postal e fui ligando para todas as creches que eu via que tinham vagas, porque tem isso, né? Numa Garderie você consegue ver as creches que tem vaga ou então quando que vai abrir vaga. E aí eu ligava para todas elas. E assim, algumas não respondem, as que respondem daí fazem um interrogatório perguntando qual a idade da sua filha e não sei o quê, porque, obviamente, elas só vão aceitar uma criança nova que se enquadre no grupo que ela já tem também, né? E tem lei, não pode ser tantas crianças de tal idade e tudo mais, então é difícil e eu ia ligando, até que tinha uma creche familiar abrindo a 1 quilômetro daqui de casa, nova, que estava com vagas, ela estava recém abrindo, e aí eu consegui nessa, mas foi de ligar. Milieu familiar, essa? Isso. Que são, no caso da minha filha, da Vitória, ela só frequentou milieu familiar porque eu não consegui vaga nas CPS. Eu acho que a minha vizinha é milieu familiar, eu vou abaixando o volume para falar isso. Mas é que eu acho que entram muitas crianças na casa dela, então eu acho que ela deve fazer isso. Muito provavelmente. Quanto nessas que a gente fala, esse serviço de tradução literal, né? Mas essas creches em casas de família, normalmente eles só podem acolher no máximo 6 crianças, então é menor. E se deu, a gente só tá morando em Gatineau, não é pelo amor pelo Quebec, é pela creche. É pelo sistema de creche do Quebec, porque eu sabia que se eu conseguisse um lugar subvencionado para a Vitória, era o único meio de eu conseguir mandar ela para a creche, porque assim que a gente cruza a ponte para Ontário, eu não tenho como pagar $1.000 ou mais por mês só para ela ir para a creche. E eu também não tenho como ficar em casa com ela, né? Então, um dos motivos chaves da gente ter decidido morar em Gatineau foi justamente a questão da creche. Agora, eu só não esperava que fosse ser tão difícil conseguir nos estabelecer aqui. Então, Julia, tu pode explicar um pouquinho pra gente quais são os tipos de creche que tem e quais são as diferenças entre elas e quais que a Vitória frequentou e por quais razões também que foi essa a tua escolha? Desculpa o meu francês, a pronúncia pode não ser das melhores, mas existem, se eu não me engano, pode ser que eu esteja esquecendo, mas existem 4 tipos principais, que seriam as CPE, o principal delas, que é o que todo mundo quer vaga, que é o Centre de la Petite Enfance, que são os que são totalmente governados pelo governo, não tem fim lucrativo, tem as professoras, né, todo aquele povo treinado. É tipo uma mini escola, mas é uma creche do governo. É tipo uma creche municipal, eu acho. Isso, seria uma creche municipal. Eu sou péssima em fazer comparativo com o Brasil, porque eu não tive filho lá e não era o meu mundo maternidade, mas eu acho que seria exatamente isso, creche municipal. A diferença é que as CPEs aqui são muito bem estruturadas. O que eu ouvia no Brasil, não sei se toda creche municipal é tão bem estruturada. Acho que as de Florianópolis são top, pelo menos as de Florianópolis, assim. Pode ser. Muito boas mesmo, né? Profissionais concursados públicos muito bem qualificados para o cargo, tem que ter a formação, né, de pedagogia e tudo mais. E a estrutura é bem bacana, assim, de Florianópolis especificamente, não sei falar do Brasil inteiro, só morei minha vida inteira em Florianópolis, gente. E assim, sei porque conheço pessoas que trabalham creche em Florianópolis e na faculdade também
eu estudei sobre a questão de alimentação das creches, que é bem legal, as creches municipais. Então, eu acho que é um negócio semelhante, assim, sabe? Que é muito boa e de graça. Isso, seria exatamente isso. Entretanto, porém, todavia, as CPEs também não são de graça. Você paga o equivalente a o que eu pago para a Vitória, mas não é uma CPE. Que até final do ano passado custava 8,35 por dia, 8,35 dólares por dia. E isso inclui a alimentação que a criança tem no dia, com exceção do leite. Então, no caso, a Vitória, que ainda mama, entre aspas, ainda toma leite, eu tenho que mandar o leite dela, mas a alimentação que ela já come, tipo, o café da manhã, o almoço e o lanchinho da tarde já está incluso nesses 8,35. Agora, com a virada do ano 2021, esse valor aumentou para 8,50. Mas é isso. Então, esse valor seria para a CPE, sendo que a criança tem toda uma estrutura, tem professor, né? Tem atividade e tudo mais. É o mais garantido, é o mais procurado, todo mundo quer, e é o mais difícil de conseguir vaga. Por exemplo, a Vitória ainda está na lista de espera das CPEs lá de Montreal, que eu esqueci de tirar. E nunca fui chamada. E ela já vai fazer 2 anos agora em julho de 2021. Vamos lá. CPE. Aí tira a CPE, tem as garderies privées, que são as creches privadas, né? Creches privadas existem aos montes, porque justamente aqui existem muitas crianças, então acaba que tem bastante creche privada também. Elas são uns sonhos, tá? Todas as creches privadas que eu visitei, assim, eu dava vontade de mandar a Vitória, porque a estrutura era ótima, eu gostava de todos os funcionários, normalmente as creches eram mais novinhas do que as outras, brinquedinhos de primeira linha, todo um plano pedagógico, e daí você encontra, por exemplo, creches privadas que são no estilo Montessori, creches privadas que são no estilo blá, o que você quiser você vai encontrar. Porém, o valor diário de uma creche privada, a mais barata que eu encontrei até hoje, começava em 36 dólares o dia. E a mais cara que eu encontrei custava 70 dólares o dia. Nossa, é no mínimo 4 vezes mais caro. Exatamente. E no meu orçamento, uma garderie privée estava totalmente fora, apesar de ser um sonho. Então, por isso que eu falei, é muito mais tranquilo conseguir vaga. Eu, por exemplo, consegui várias vagas, mas era tudo em creches privadas e eu não tinha como matricular a Vitória. Até cogitei, mas a matemática não fechava. Nessas, quase sempre vai ter vaga. Então, se a pessoa está disposta a pagar, não vai ser um problema. E nessas, Júlia, não tem nenhum tipo de auxílio do governo depois que você declarar imposto de renda, receber alguma coisa de volta? Tem sim. Como tudo aqui no Canadá, praticamente relacionado à educação, quando você faz o imposto de renda, você recebe uma parcela em cima. Essas de creche privada, se eu não me engano, existe, se você for no site da Revenu Quebec, tem todo o formulário para você fazer, inclusive, uma solicitação de adiantamento do valor do imposto. Então, meio que eles te adiantam o valor que você paga para a creche em até 75% do que você paga. Então, no fim das contas, uma vez eu tinha feito cálculo, eu acho que você pagava, se você ganhava essa parcela adiantada, em torno de uns 12 dólares por dia, às vezes até poderia cair no valor do 8. Mas não é todo mundo que se qualifica. Nós, por exemplo, no visto temporário, a gente não se qualificou para pedir esse auxílio e ganhar antecipado, e aí eu não quis, isso fui eu, tá? Então, por isso que eu não tenho certeza, eu não quis arriscar de colocar ela numa privada, e aí só declarar realmente no ciclo do imposto de renda, porque eu não sabia quanto que eu ia ganhar de volta, se o que eu ganhasse de volta ia compensar ou não, e eu sempre fui atrás das que eram subvencionadas. Também não sou muito boa em explicar, tem as regras todas no site, mas não sei dizer exatamente o porquê que a Vitória pode, na verdade eu sei a regra, mas eu não sei dizer o porquê que ela pode conseguir vaga numa subvencionada, por exemplo, mas eu não posso pedir o valor do imposto adiantado. Teoricamente é a mesma coisa, é o mesmo serviço, mas vem de fontes diferentes e Quebec sendo Quebec. Enfim, as questões de residente temporário também, que é importante que a gente perceba que dá uma complicadinha na nossa vida. Sim. Bom, daí vamos lá. Terceiro tipo de creche. Então, a gente já falou das CPEs, das privadas, obviamente, que eu acho que é igual ao do Brasil. Esqueci de mencionar que daí das privadas, por exemplo, mesmo no Quebec, você pode escolher umas que só falam inglês.
fica a critério. Se a pessoa não quiser educar a criança em francês, em garderie privada vão ter privadas que são, né, a língua oficial ali, o inglês. Daí depois das privadas tem as creches em meio familiar, que é o que a Vitória vai, e que daí são creches menorzinhas, em casas de família porque é uma casa literalmente, e normalmente só podem 6 estudantes se for uma cuidadora. Nessas de creche de família, a pessoa tem que saber escolher. Por quê? Algumas são privadas, algumas são subvencionadas. As que eram privadas, eu nunca realmente fui atrás justamente pelo valor, porque começavam em $35 e eu não queria pagar aquele valor. As que são subsidiadas pelo governo, elas custam, então, a partir de 2021, R$ 8,50 por dia, inclui a alimentação do dia também, tirando o leite, e elas são controladas, inspecionadas pelo governo. Então, mesmo que seja uma creche familiar, eles têm um plano de ensino, é por região, então cada região, por exemplo, tem um centro de coordenação das creches familiares daquela região, então eles respondem aquilo, é fiscalizado. Então, isso já me passou mais segurança. Eu sei que tem pessoas que não gostam, né, que acham que não é a mesma coisa, mas eu também não tive a experiência dos outros, mas as experiências que eu tive nas creches familiares até agora foram muito boas, assim. Eu vejo que eles têm o roteirinho mesmo, é inspecionado, o ambiente é um ambiente limpo, é um ambiente acolhedor. E para mim, por ser um espaço menor, foi algo que até me chamou mais atenção. Eu comecei, por exemplo, quando eu vim para Gatineau, eu fui só atrás de creche de família, ao invés de ir atrás de CPS, justamente porque eu tinha adorado a experiência. Porque é um ambiente menor, é mais acolhedor. Eu sinto que a criança acaba tendo mais interação com a professora, com os colegas, ela recebe mais atenção e tem sido ótimo. E justamente por ser controlado, por ser averiguado, se não a garderie, porque é óbvio que a professora que cuida da criança não recebe só R$ 8,50 por dia dos pais. O governo ainda paga uma taxa em cima dela. Então, se ela não obedece às diretrizes, se ela não obedece às normas e não passa nas fiscalizações, ela não vai estar recebendo também, né? Então, eu, assim, sem sombra de dúvidas, o que eu mais gosto são as garderies familiares, que foi a experiência que eu tive e deu super certo. Essas de milieu familiar, as professoras, elas têm qualificação, assim, têm diploma, essas coisas? Aí depende, por isso que eu digo que tem que pesquisar, porque elas não necessariamente precisam ter diploma em educação infantil ou terem experiência em educação infantil. Muitas dessas creches em meio familiares, elas são abertas, por exemplo, por mães que ficam em casa. E daí elas acabam abrindo uma creche para ganhar uma renda extra ou porque já tem mais uma afeição com isso e gostam. Então, nem todas são. As que a Vitória frequentou eram, porque quando você pesquisa, a pessoa meio que monta o seu perfil e tudo mais. E eu pesquisava justamente mesmo que fossem casas de família, por ex-pedagogas ou por pessoas que tinham experiência em educação infantil, e esse era o meu critério. Se a pessoa não tem um critério, ela vai encontrar ambos. Ela vai encontrar ex-professoras e ela vai encontrar não professoras também. E óbvio, quando você faz a matrícula, você pode pedir a documentação para ver que a pessoa está falando a verdade, não precisa só acreditar na palavra. Então, no meu caso, eu ia pedir referência e tudo mais antes de fazer a matrícula. E nessa do milieu familiar subsidiada, só em francês também ou encontra em inglês? Aí também depende muito da professora, né? De quem é a responsável do milieu familiar. Porque, por exemplo, quando a gente morava em Laval, a mulher da creche da Vitória, ela só falava francês. Porque ela não falava inglês. Na que ela tá aqui em Gatineau hoje, a mulher fala inglês e francês, então, teoricamente, é uma garderie bilíngue, mas em certos momentos, porque ela também é só uma. E aí depende, porque quando é uma cuidadora só, o máximo de alunos são 6, e também dividido por faixa etária, não vão ser 6 da mesma faixa etária, existem regras para isso. E aí, por ela ser só uma, ela optou por deixar o francês como língua majoritária, para não confundir as crianças, e o inglês só em certas atividades. Mas eu já vi creches em meio familiar que eu fui visitar, que já tinham, por exemplo, 2 cuidadoras,
E que daí era dividido. Uma era do francês, uma era do inglês. Mas aí também depende, tem que pesquisar, mas acho. Via de regra, a maior parte é sempre em francês. O CPE também, é total francês. CPE total francês. Tá, e tem mais algum tipo de creche? Tem uma que se chama Haute Garderie, que eu nunca fui atrás dessa, pra ser bem sincera, eu fico devendo. Mas, se eu não me engano, essas também são, tipo, garderie privada, mas de alta classe. Posso estar falando completamente bobagem aqui. No caso, ninguém precisa saber. Posso estar falando completamente bobagem, mas era uma... Sempre que eu procurava por esse nome, vinham uns valores absurdos, e daí assim, eu já descartei da lista completamente. Eu acho que as 3 principais que vale focar é justamente nas privadas normais, na CPE, se possível, e nos meios familiares.